Recebi uma pergunta muito interessante esses dias. Professor Ricardo, eu posso começar uma semana de indução e depois interromper porque o paciente faltou e começar ela novamente? Ou é melhor eu seguir com a semana de indução e eu só aumento um dia nesta semana? A resposta, como tudo em medicina, é depende. Vamos olhar a nossa lousinha para entender um pouco melhor dessa questão, como ela fica? Bom, quando eu penso em semana de manutenção, de indução, aliás, estou pensando em sessões que eu estou fazendo seguidas. Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Se o paciente fez a segunda e fez a terça e ele faltou na quarta-feira, o que acontece? O efeito cumulativo que nós estamos criando, aquele deixa de existir. Então, se eu voltar a estimulá-lo na quinta-feira, certamente eu vou ter este efeito cumulativo continuando. Por isso que talvez aqui eu fique com um gap e eu precise completar essa sessão. Então, é aconselhável que nós coloquemos aqui uma nova sessão, que daí pode ser, por exemplo, na segunda-feira, e o efeito se mantém. Por que isso? Como eu já falei para vocês várias vezes, a neuromodulação, tanto do tipo TMS como TDCS, ela tem um evento, ela tem um efeito, ela começa num certo momento e ela se perpetua, esse tempo de ação dela, né? Como de um medicamento mesmo que você toma. A questão é que até hoje nós ainda não conseguimos titular essa dose, titular esse efeito. Nós sabemos de alguns parâmetros que influenciam nesta questão, influenciam no tamanho do efeito, influenciam na titulação da dose, como por exemplo o número de sessões que eu faço, a frequência que eu utilizo, mas nós não conseguimos compreender isso. E a segunda pergunta que muita gente faz, que vale a pena a gente olhar, é a questão da semana de manutenção, né? A semana de manutenção, ela pode ser feita uma vez na semana, duas vezes na semana, há quem faça a cada 15 dias. O que vai dizer qual é o jeito que eu vou escolher? Se vai ser uma vez por semana, duas vezes ou 15 dias? O que vai me dizer e o que vai me nortear a escolher esta forma de manutenção é o objetivo que eu tenho com o paciente. O quadro que eu estou tratando já ficou estável, o paciente está se sentindo bem, eu posso espaçar as sessões. Os trabalhos de revisão sistemática têm mostrado que fazer uma vez na semana, ou 15 dias, ou até mesmo uma vez no mês, a semana de manutenção tem praticamente o mesmo efeito. Mas o importante é que eu compreenda através da avaliação do meu paciente o que eu espero atingir e que depois que eu atingir esse platô de efeito, o tempo em que ele se mantém. Por isso, a importância de quando eu falo da manutenção, a importância quando eu falo das sessões de neuromodulação feitas e desenhadas com esse raciocínio clínico, com esse raciocínio lógico para o paciente, eu pensar em quê? Eu pensar nos meus objetivos e nos efeitos que eu já atingi. E como eu vou mensurar isso na clínica do dia a dia, Ricardo? Eu vou mensurar isso através de questionários validados, através de conversas que eu tenho com o meu paciente, onde eu consigo encontrar aquilo que nós chamamos de pontos de checagem, os checkpoints, porque esses checkpoints são pontos que vão me ajudar a nortear as próximas fases do meu tratamento. Não tem ainda na neuromodulação nada escrito na pedra que eu possa olhar e dizer, tem que ser 15 sessões, tem que ser 20 sessões. Os guidelines e os trabalhos com maior nível de evidência apontam um rumo, mas nós precisamos lembrar que os pacientes são completamente diferentes uns dos outros e que a partir do meu raciocínio clínico em neuromodulação, que é algo que eu gosto sempre de frisar com vocês, que é importante e faz toda a diferença para separar quem realmente sabe fazer de neuromodulação de quem está ali tateando com receitas de bolo pronta, para eu fazer o quê? Para eu escolher como eu vou escalonar essas sessões, tanto de indução como de manutenção e num posterior momento de desmame. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, salva ele para você sempre consultar quando precisar.